é bonito, é sexy, né? É virtuoso, é louvável, só que quando vai acontecer? E aí você se sente mais esperto, mais inteligente, mas no final você não faz absolutamente nada com aquilo. Mas evoluiu no quê? Fez o quê na prática? Então você quer de fato progredir, você quer de fato suprir sua necessidade de progresso, eu tenho ali um momento de estruturação, eu tenho um delivery, eu tenho um deadline. Aí essas pessoas simplesmente elas param num determinado nível porque elas se sentem satisfeitas. Por quê? Nossa, tapinha nas costas, que incrível, que maravilhoso, parabéns, uau, que incrível, você é incrível, maravilhoso. Ela só está buscando um álibi, ela só está buscando se tornar mais inteligente, mais munida de informação e a concretude dos fatos não acontece. Mas não, é agradável criar essa ilusão de que eu estou me preparando. Essa mensagem ela é para você, que talvez tenha gastado tempo com muitas coisas, mas não tenha feito uma coisa que mudou completamente a minha vida. O problema terrível do adulto não é mais saber o que é que tem que fazer, é saber quando tem que fazer. Esse é o grande desafio. Então, nos foi dado algo maravilhoso, que são possibilidades e conhecimentos. Então, você tem um conhecimento praticamente ilimitado dentro das redes sociais, você tem um conhecimento ilimitado agora, não só com acesso à informação, mas com inteligência artificial. E quem de vocês, né, já não ficou na frente do Claude ou na frente do GPT durante 30, 50 minutos, 1 hora, talvez 3 horas, falando exatamente da mesma coisa, e aí você se sente mais esperto, mais inteligente, mas no final você não faz absolutamente nada com aquilo. Pois é, o grande desafio nosso não é mais saber o que tem que ser feito. É conseguir coordenar os conhecimentos para que você possa aterrissar em quando vai ser feito. Quando vai ser feito. As pessoas estão vivendo numa era que o acesso à informação e ao conhecimento é uma coisa tão absurda que elas estão ficando satisfeitas, digamos assim, simplesmente porque essas pessoas elas tiveram acesso a algum tipo de informação, de conhecimento, e no nível de profundidade, no nível de estruturação. Aí essas pessoas simplesmente elas param num determinado nível porque elas se sentem satisfeitas. Por quê? Porque começa a suprir dentro de você uma necessidade. A necessidade de progresso, de evolução. Porque para você sentir que você teve evolução, que você teve progresso, antigamente você tinha que ir lá e fazer alguma coisa, você tinha que ver o progresso acontecendo tacitamente, você tinha que ver uma meta sendo batida, alguma coisa sendo realizada de fato. Só que isso vem sendo transvestido ao longo do tempo. Muitas pessoas estão conseguindo ter a sua necessidade de progresso, suprir sua necessidade de progresso, simplesmente com a situação de eu vou passar horas aqui perguntando algo, discutindo com a ferramenta sobre algo, e quando eu saio com a sensação de que eu evoluí. Mas evoluiu no quê? Fez o quê na prática? Eu estava conversando com um casal recentemente e ambos vivendo exatamente a mesma coisa. Passavam horas assistindo vídeos no YouTube de conteúdo relevante, tá? Horas assistindo conteúdo no YouTube, passavam horas discutindo sobre tal coisa, e eu falei, tá, mas e por que vocês não têm essas 4 coisas rodando e se eu colocar tranquilamente 20, 30 mil reais no bolso de vocês? Ah, porque estamos preparando, estamos não sei o quê, e sempre no gerúndio, sempre uma fala no gerúndio, né? Estamos analisando, estudando, preparando, não sei, ando, o tempo todo. E eu perguntei, mas qual que é a data? Quando vai ser feito? E eles se olharam, perturbados. Se olharam e começaram a rir sem graça. Falaram, a gente não tem data para as coisas acontecerem. Esse é o grande desafio. Porque começa a gerar na cabeça das pessoas como se essas pessoas, um sentimento, uma percepção de que as pessoas são imortais, que elas vão durar para sempre, que elas têm todo o tempo do mundo para poder fazer determinadas coisas. E aí essas pessoas estão com conta batendo na porta dessas pessoas. Olha a loucura, o nível da loucura. Então, essa mensagem ela é para você, que talvez tenha gastado tempo com muitas coisas, mas não tenha feito uma coisa que mudou completamente a minha vida. Se você não sabe, eu ensinei gestão do tempo durante mais de uma década, ensinando gestão do tempo, foco e disciplina. E, inclusive, foi isso que me tornou milionário. Eu fiz mais de 42, 43 milhões de reais ensinando gestão do tempo, foco e disciplina. Foi a seguinte questão: quando aquilo vai ser feito? Quando uma coisa vai ser feita? Qual é a data? Se não tiver uma data, se não tiver uma meta para que aquilo seja realizado, você vai acreditar que você tem tempo infinito para se preparar, tempo infinito para que você possa fazer, seja lá o que for, e você não tem tempo infinito para ficar se preparando. E o que acontece é que agora você tem, com o advento
redes sociais, isso já foi para um outro nível, né? Então, por exemplo, tem gente que pegava um livro e ficava, né, folheando o livro, lendo o livro, e essa pessoa achava, caramba, estou me tornando mais, estou progredindo, estou suprindo minha necessidade de crescimento. Isso aconteceu em um determinado nível. Só que isso com redes sociais piorou, porque agora você tem podcasts infinitos, você tem gente super interessante falando durante muito tempo, tem vídeos do YouTube, tem diversas coisas acontecendo. Só que agora isso foi para uma outra camada mais bizarra ainda, que é o acesso infinito a possibilidades de projetos e tudo mais com inteligência artificial, com cloud code, com cloud, com GPT e seja mais o que for, né? Quando vai ser feito? Se não tiver uma data, vocês vão ficar rodando em torno do rabo. Se vocês não tiverem uma data de quando vai ser feito, isso é um seríssimo problema. Só que a data, por que muitas pessoas não colocam a data? Primeiro, porque nunca pararam para pensar nisso, né? Isso é gestão de projeto básico, né? Eu tenho ali um momento de estruturação, eu tenho um delivery, eu tenho um deadline, eu preciso entregar para que eu veja o resultado daquilo na prática, eu faço melhorias, eu rodo um Kaizen ali, uma melhoria contínua, rodo um PDCA, e aí, a partir dali eu faço meu V2, a minha versão 2, e aí eu vou fazendo esse processo de implementação, checagem, melhoria, implementação, checagem, melhoria, até que na minha versão 10 o negócio está realmente estado da arte. Mas as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque o estudar, o se preparar, o analisar, ele é muito prazeroso. Te dá uma sensação de progresso. Só que quando você vai lá e você vai colocar uma data onde aquilo tem que ser criado, você vai checar no mundo concreto se você é competente ou não. Você vai checar no mundo real se você sabe de fato fazer ou não. E muitas pessoas, por conta da vaidade, elas não estão prontas para isso. Aí simplesmente as pessoas fazem o quê? Elas têm um álibi perfeito. Não é que elas estão procrastinando, elas estão se preparando. E se preparando é um álibi perfeito. Não, eu estou me preparando. Calma, você não está vendo que eu estou estudando? Você está vendo que eu estou procrastinando ou eu estou me preparando? Você está preparando. Então é um álibi perfeito. É bonito, é sexy, né? É virtuoso, é louvável. Só que quando vai acontecer? Então, entender isso faz com que você passe por cima da tua vaidade, para que você coloque uma data e naquela data a versão 1 tem que estar no ar. Se não tiver isso, você não chega numa grande meta. E a grande meta vai passar por você fracassar, né, em algum nível, né? Foi um micro fracasso na versão 1 para que você faça a versão 2, e aí você vai de micro fracasso e melhoria, implementação, micro fracasso. Senão não avança. E eu estou vendo um monte de gente com uma quantidade imensa de conhecimento, travada porque não executa. Então perceba, você não está executando porque simplesmente você não colocou uma data. Essa é uma possibilidade. Você não está executando porque você simplesmente é vaidoso e você sabe que se você for parar para executar, você vai ter que ter um check no futuro ali, vendo se você é competente ou não. Se você fez certo ou não. E você está pronto para esse momento? Porque uma coisa é você pegar um pouco do que você estudou, preparou, e você vai lá e fala para as pessoas, olha só o que eu estou vendo, olha só a coisa interessante que eu aprendi, e aí todo mundo fala, nossa, tapinha nas costas, que incrível, que maravilhoso, parabéns, uau, que incrível, você é incrível, maravilhoso. E aí você vira a pessoa cheia de teorias, cheia de como poderia ser, cheia de teses, cheia de não sei o que lá das quantas, mas com pouquíssima ou quase nada de implementação. Que você seja a pessoa, inclusive, que se prepara menos, mas implementa mais. Que você seja a pessoa que passa menos tempo estudando e mais tempo implementando. Que você seja a pessoa que saiba lidar com entregar um produto nota 6,5, ouvir a crítica do cliente e melhorar para que esse produto seja 8, do que buscar de cara ter um produto nota 9, que nunca acontecerá porque o produto nota 9 ele precisa passar pelo teste e pelas críticas para que ele saia lá no produto nota 6,5 e com a melhoria vai para 7, com a melhoria vai para 8, mas não. É agradável criar essa ilusão de que eu estou me preparando. E essa ilusão supre uma necessidade emocional, que é a necessidade de progresso. E aqui vem um ponto importante. Perceba, eu aprendi isso com o Tony Robbins, nas 4 vezes que eu tive com o Tony nos Estados Unidos, isso mudou minha vida. As pessoas fazem as coisas para suprir suas necessidades emocionais. As pessoas fazem as coisas para suprir suas necessidades emocionais. Tem gente que tem necessidade de controle, faz tudo para poder controlar as situações. Tem gente que tem necessidade de variedade, faz tudo para poder ter variedade, coisas novas acontecendo nas suas vidas. Tem gente que tem a necessidade de progresso. E aqui vem um grande ponto. Tem pessoas que para ter a necessidade de progresso suprida, essa pessoa vai lá e fica se preparando, estudando, analisando, pesquisando, e aí isso vai gerando na pessoa a sensação falsa de que ela está progredindo. E na verdade não está. Ela só está buscando um álibi, ela só está buscando se tornar mais inteligente, mais munida de informação, e a concretude dos fatos não acontece. Então você quer de fato progredir, você quer de fato
suprir sua necessidade de progresso, então comece a medir o teu progresso e não só a sua preparação. E o progresso significa ter uma data onde lá alguma coisa acontece. Uma data onde lá você, de fato, você faz alguma coisa. Qualquer coisa fora disso é fetiche, qualquer coisa fora disso é alucinação, é maluquice. Então comece a fazer um exame de consciência, né, como nós cristãos católicos fazemos, né, o exame de consciência sempre, que é o quê? Comece a se perguntar, o que eu deveria ter uma data para executar e eu não tenho? Quando que eu vou entregar determinado projeto para a criação de conteúdo do meu Instagram? Quando que eu vou criar a versão número 1 desse produto novo que eu vou lançar? Quando que eu vou... Então, se não tiver data, não existe. E aí, então, faz esse exame de consciência. E a segunda coisa é você fazer um follow, né? Fazer um follow-up diário. Follow-up diário com alguém que te cobre. Alguém que esteja junto com você e te cobre. Para que você comece a criar o hábito de, ao final do dia, eu vou precisar prestar conta para alguém. Ao final do dia, eu vou precisar prestar... Por que isso é tão importante? Porque você começa a criar a consciência de, eu não posso ficar aqui me preparando e tudo mais se eu não entregar uma coisa concreta que eu prometi que ia entregar. Então, quem é a pessoa que você pode marcar esses follow-ups diários ao longo dos próximos 45 dias, follow-up diário todos os dias, 45 dias. Mano, follow-up de quanto tempo? 5 minutos por dia. 5 minutos. Olha só, ontem estava assim, eu fiz isso hoje. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Beleza, ótimo, a gente se vê amanhã. Saber que você vai prestar conta faz você se comprometer muito mais do que simplesmente você ter essa sensação de que você vai prestar conta para você mesmo, entendeu? E sabemos que somos sem vergonhas e o você mesmo quase nunca funciona, de fato. Fechado? Então a coisa mais importante, quando vai ser feito? Cuida para não se iludir com essa síndrome de estou evoluindo. Você não está evoluindo, você está se divertindo e se distraindo. Isso é extremamente importante. Quando você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Então comenta aqui embaixo me dizendo uma coisa que você vai botar a data a partir de agora. Eu quero ler os comentários, vou curtir os comentários. Manda aqui embaixo. E se você quer destravar toda a sua vida e acessar um nível completamente diferente de resultado, principalmente resultado financeiro, quero te convidar para os 3 dias do Protagon. 3 dias de imersão no Protagon. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. A gente se vê nos 3 dias do Protagon. Comenta aqui, compartilha com alguém. Vai lá.